Olha aí, pessoal, para surpresa de um total de 0 pessoas, o pessoal que está fazendo as previsões a respeito da alíquota final da reforma tributária, do IVA, do Imposto de Valor Agregado sobre o Valor Agregado, né, chegaram à conclusão de que aqueles 26,5% previstos lá no início dessa história toda, na verdade vão ser 28%. Isso por enquanto, lembre-se que essa história de regulamentação da reforma tributária está parada lá no Senado Federal neste momento. Aquela primeira parte que prevê as isenções, os regimes diferenciados e tudo mais. Isso pode mudar ainda, né? Pois é, olha só que coisa impressionante. Quem é que poderia imaginar, não é mesmo? Que chegaríamos no momento em que a ficha fosse cair de que a reforma tributária vai aumentar impostos, né? Estou chocado com essa informação. Mas antes de conversarmos sobre isso, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like para fortalecer o meu trabalho. Se você quiser colaborar financeiramente, você pode se tornar membro patrocinador a partir de R$ 1,99 por mês. Isso colabora bastante com este meu modesto trabalho, né? Então, quem fez essa avaliação aqui foi a equipe econômica do próprio governo Lula, né? Então, eles têm mais acesso a esses dados e aí geralmente é de responsabilidade mesmo da parte econômica do governo fazer esse tipo de conta, esse tipo de projeção. Então, lá no início dessa história toda da reforma tributária, ficou meio que estabelecido que o valor do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, seria de 26,5%, o que já é uma das maiores alíquotas do mundo, se não a maior, pelo menos uma das maiores. Lembrando que não é a totalidade da carga tributária brasileira, absolutamente. Esse imposto único, na verdade, não é único. Tem vários outros impostos que não vão entrar nessa história. O próprio imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que incidem sobre o lucro das empresas, como o nome sugere, né? Então, você vai ter um cenário aí em que a empresa vai pagar o IVA da receita dela, no valor total, e vai ter que pagar, depois de tudo isso, ainda um tributo na ordem de 34% do lucro que ela auferir durante o exercício, né? Então, é uma grande farra tributária isso aqui, no final das contas. Palmas para todos os idiotas úteis que apoiaram isso aqui lá no começo, falando que reforma tributária vai simplificar as coisas. Olha o capeteiro que isso aí virou em matéria de complicação, porque tem um monte de isenções, redução de base de cálculo, redução de alíquota e imposto seletivo em um monte de produtos, e aí você não sabe como isso vai ser aplicado na prática, e cashback, período de transição, em alguns casos aqui de décadas, um absurdo completo. Comitê gestor para gerir um dos dois impostos, né, que na verdade são o IBS e o CBS. O CBS são as contribuições federais, os impostos federais, que atualmente são PIS, COFINS, IPI, né? E você tem o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, unificando o ICMS estadual e o ISS municipal, e aí vai ter um comitê para gerir a partilha desses valores. Meu amigo, é um inferno tributário que está sendo criado diante dos nossos olhos, né? Mas então, o que foi feito agora, né? Originalmente, conforme eu falei, a alíquota padrão de referência seria 26,5% no IVA. Agora, a equipe econômica do governo Lula avaliou como esse projeto saiu da Câmara dos Deputados com as modificações dos parlamentares e chegaram à conclusão de que, na verdade, esse índice vai chegar perto dos 28%, né? Por quê? Porque houve um aumento aqui na lista dos itens que têm isenção, que terão isenção, na verdade, né? Ou que terão redução de alíquota, né? Então, houve aqui uma inclusão de itens como aqui as carnes, né, e os queijos na cesta básica, sendo que a cesta básica vai, supostamente, né, vai estar isenta do IVA, né? Tem uma alíquota reduzida de 60% para alguns produtos e agora foi ampliado para todos os medicamentos, né, de forma geral aqui, e também houve um aumento de benefício tributário para o mercado imobiliário. Então, com essas mudanças aqui, chegou-se à conclusão, a equipe econômica, né, de que, na verdade, o governo vai ter que aumentar a alíquota base para todo mundo. Ou seja, para algumas coisas ficarem
mais baratas, né, terem menos imposto deixa o produto mais barato. Para que isso aconteça, tudo vai ter que ficar mais caro. Olha o absurdo disso aí. Por quê? O governo, obviamente, não vai abrir mão da arrecadação de que ele dispõe hoje. Não vai fazer a reforma tributária para roubar menos dinheiro da população. É claro que não. Então tem um valor estipulado de receita que tem que ser mantido independentemente das circunstâncias, a qualquer custo. E aí, a partir disso, então, com base no que se espera aí nas estimativas de receita e tudo mais, né, receita das empresas, né, de faturamento, o governo faz essa alíquota aqui e diz que tem que ter isso para manter a atual arrecadação. Se houver qualquer variação nas alíquotas, isenção, redução na base de cálculo, o governo simplesmente vai pegar lá na formulinha de Excel dele, mudar, né, tá, asterisco 0,265, vai botar asterisco 0,28 e chegar no novo valor. É basicamente isso. Ele tem um valor final de arrecadação que vai ser alcançado a qualquer custo. E aí, o que vai acontecer? Vai elevar uma alíquota que já estava absurdamente alta, né? Vai ser, aí sim, vai ser tranquilamente a alíquota mais alta da OCDE, aliás, comparando com a OCDE, a mais alta do mundo, sem dúvidas, aí, né? Então, isso aqui é algo prévio, obviamente, não se sabe para onde essa história vai, até porque o texto está lá no Senado, está parado, os senadores querem tirar a urgência do projeto, ninguém acredita que ele vai ser avaliado antes de novembro, talvez nem seja avaliado este ano ainda, né? O melhor seria que ele fosse engavetado por toda a eternidade, porque é um desastre completo, né? Mas então, é bem provável que votação mesmo sobre isso aí só lá em novembro. E aí, eventualmente, os senadores vão mexer em mais alguma coisa que vai criar isenções, vai criar exceções à regra e essa alíquota aqui vai aumentar, né? Na verdade, o pessoal aqui da calculadora, usando a calculadora do Banco Mundial, né? O pessoal do Globo, que é esse site que eu estou olhando a notícia, fez as contas com as novas regras aí passadas lá na Câmara e bateu com o que o governo estimou, né? Provavelmente o governo está usando os dados do Banco Mundial mesmo, né? Seria aqui 27,9%, né? Agora, se isso é o valor na Câmara dos Deputados ainda, imagina isso no Senado, quanto que vai aumentar. E imagina depois que tiver todo o restante da regulamentação, tá? Essa parte aqui, que passou pela Câmara, passou a segunda parte também já pela Câmara, mas são projetos ainda de regulamentação. Tem mais coisa a ser apreciada, votada na Câmara e no Senado. Então, estamos no meio desse processo de regulamentação da reforma tributária. Pode piorar muito, sem dúvidas, né? Então, supostamente aqui, a Câmara dos Deputados incluiu um limitador da alíquota padrão. Olha como isso aqui vai complicando cada vez mais, né? Se atingir uma alíquota estimada ali, então, né, se ultrapassar aquela alíquota, vai ter um gatilho aqui, vai ter um limitador, né? Então, toda vez que o índice ultrapassar os 26,5%, o IVA, então medidas de redução de carga tributária seriam acionadas, né? Quais medidas? Pois é, né? Fica aí a seu critério, fica por conta da sua imaginação. Porque na proposta do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados por enquanto, né, a avaliação vai ser feita só em 2031, meu amigo. Ou seja, digamos que isso comece a vigorar a partir do ano que vem, né? Tem um prazo lá e tudo mais na transição, mas enfim. Vamos pagar uma alíquota mais alta do que o permitido pela própria reforma tributária durante vários anos, até que o Congresso Nacional se dê conta disso lá em 2031, né? Então, o pessoal aí, caso preveja que vai ultrapassar os 26,5%, então aí o projeto de lei vai ser feito pelo Poder Executivo. Imagina só o Poder Executivo tomando essa iniciativa aqui, né? Em conjunto com o comitê gestor da reforma aí, para reduzir os benefícios para alguns setores ou produtos. Ou seja, não é para cortar gastos e reduzir a despesa estatal para acomodar uma alíquota, uma carga tributária menor. Não, é para cortar benefícios e isenções, deixar mais produtos mais caros, né? Essa é a solução do pessoal
para que até o final de 2032 isso aqui seja aprovado e aí comece a vigorar em 2033, né? Então você está percebendo a zona que é essa reforma tributária? Certamente você já tinha percebido isso antes, não dá para não levar isso aí em consideração, né? É uma coisa bastante gritante e quando a gente começa a ver os números já estabelecidos, já decantados, a coisa fica ganha contornos muito mais evidentes. Estamos falando de uma clara elevação da tributação, da carga tributária brasileira. Isso é bastante óbvio. E aí eu volto a dizer, né, trago à tona novamente a história, o caso de todos os idiotas úteis que apoiaram isso aqui lá no início. Não, reforma tributária é muito importante para o Brasil, para o crescimento do país. O pessoal tá falando aí, né? Não, a reforma tributária vai fazer o PIB crescer não sei quantos por cento. Como? Com uma carga tributária dessas, uma alíquota padrão absurda dessas aqui, e uma complicação infernal que vai levar as empresas a gastar rios de dinheiro só para atender essa burocracia toda. A máquina estatal vai ter que ter mecanismos, organismos, comitês para gerenciar essa bagunça tributária que está sendo feita. E olha que isso está na metade do processo, ainda tem muita água para rolar e obviamente isso aqui só vai piorar porque o texto, a proposta, as ideias da reforma tributária só pioraram desde o primeiro momento. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.